Era da tecnologia, a gente tem os nossos carros de passeio, de lazer, dia a dia, família, trabalho. Claro que a gente pensa nos compactos, nos sedãs, nos SUVs, mas também a gente precisa entender a importância do universo das picapes. Carshop TV está fazendo matéria especial. Estou aqui na Cimavel, concessionária Ford. A gente fez lançamento na inauguração aqui, a gente mostrou a entrada da Cimavel aqui no estado da Paraíba. Só que eles vêm com muita robustez agora, 2026, 2027. Estão construindo mais 4 concessionárias novas ao mesmo tempo, em várias localidades, ocupando a região de Sertão, região do interior também, por causa da alta demanda, crescimento do universo de utilização das picapes. Todo mundo sabe que na nossa região os 4x4, os veículos off-road são super importantes, e ter tudo isso incorporado a conforto, dirigibilidade, olha só, cerejinha do bolo, hein, da matéria de hoje, economia super importante. Tem lançamento 2026, 2027, tem muita coisa boa chegando, e eu já quero dar um spoiler, falar um pouquinho, um teaserzinho do que a gente vai fazer. Daqui a pouquinho a gente vai estar mostrando isso. Tá chegando, primeira picape 4x4 híbrida no mercado nacional, e a Ford é responsável por esse lançamento, e eu quero falar um pouquinho disso. Carshop TV tá no ar aqui todo sábado pela manhã, a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Você já sabe que tem QR Code no canto da tela para ir para os nossos canais oficiais do YouTube, tanto do Carshop TV quanto da TV Norte, e tem as nossas redes sociais. Mas eu convido você a ficar com a gente, porque hoje tem matéria super interessante para quem gosta, para quem usa esse universo da picape. Vamos junto? Gosta de carro? A gente sabe disso, o brasileiro adora carro, né? Pois é, quem não tem uma história em cima de rodas? E a gente sabe que esse segmento move o mundo, por isso que todo sábado, às 8h10 da manhã, a gente está aqui trazendo o melhor desse contexto aqui no nosso estado da Paraíba, isso mesmo. Seja carro, moto, caminhão, mobilidade, transporte, super prêmio como esse que eu estou agora, a gente traz tudo isso para informar você e você ter também a melhor opção de negócios, isso mesmo. Quer comprar carro, quer negociar? Aqui tem várias opções para você. Então fica com a gente, sábado, 8h10 da manhã, encontro marcado com você, é Carshop TV. É isso aí. Véspera de São João, onde muitos paraibanos saem de João Pessoa e vão lá para o seu Ricão, Sertão, sua cidade lá no interior. Então, seu carro está em dia? É muito importante para a segurança sua e de sua família, que é seu bem maior, fazer uma revisão no veículo. Se não dá mais tempo de uma revisão em oficina, olhe pelo menos o básico: água, óleo, calibragem de pneus. É muito importante pela segurança dos seus. Óleo não é só complementar se a vareta estiver abaixo do nível. É trocar de fato o óleo. Procure um local específico com um posto de gasolina. Água também não é só completar com água normal, tem que ter o aditivo. Também no posto de gasolina você vai encontrar esse produto. E a calibragem, procure a tabela específica da calibragem dos pneus de seu veículo. E também, outra dica muito importante, na hora de viajar, por conta do nosso calor, do nosso sertão, leve água para se hidratar a viagem toda. A época de São João é a época de festa, de se divertir. Se dirigir, não beba, se beber, não dirija. Boa viagem para você e sua família. Olha que loucura que tá isso aqui, a gente acabou de chegar, olha a quantidade que tem de radiador com preço bom, não é isso, Thiago? Correto, e essa semana chegou radiadores da marca IRB de motor Palio Fire e de Corsa com ar. O Palio Fire por apenas R$200 e o de Corsa por R$250 com ar. Seu carro precisa e tem que estar em dia. Lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá, isso aí. O slogan da Ford é raça forte. E por que eles têm esse slogan? Eu gosto muito dessa pegada, por isso a gente escolheu fazer essa matéria aqui na Cimavel. Tem muitas outras empresas voltadas aí para o segmento de picape e off-roads, mas a grande característica, a grande sacada da Ford, é por isso que a gente está mostrando, é porque é a especialidade da casa. Se você olhar hoje os contextos de veículos, a grande maioria dos modelos, lançamentos que eles fazem, são do universo das picapes. É isso que eu quero mostrar. Vou falar um pouquinho dessa caminhonete, porque eu quero mostrar a tecnologia
tecnologia, vou usar ela como exemplo. Essa é uma F-150, lançamento linha 2026, com diferenciais, e o nome já diz tudo, é uma Ford F-150 Black. Ela é uma caminhonete diferenciada porque ela tem diferenciais de robustez, ela tem diferencial de tecnologia. A primeira coisa que eu quero dizer sobre tecnologia é que quando a gente busca o uso de uma picape, a gente precisa de força, a gente precisa dessa capacidade de torque, e a dirigibilidade ela tem que ser compatível com essa realidade, mas também a gente precisa de dirigibilidade e competência lá na cabine, porque não necessariamente a gente está falando de esforço humano, a gente está falando de robustez no equipamento. Vem aqui que eu quero mostrar uma coisa importante. Eu vou começar mostrando de dentro para fora. Vamos falar de conforto? Olha só. Primeiro que as picapes antigamente, elas eram considerados pequenos caminhões, e hoje a gente não está falando mais disso. Hoje a gente está falando de picapes que têm essa percepção de cabine, de espaço. Estou mostrando as imagens aí para você, que tem essa super tela. Olha o tamanho dessa tela multimídia, painel TFT. Ela vem com teto panorâmico, teto solar. Ela tem todo o conforto de cockpit. Agora dá uma olhada no sistema que foi adotado aqui para fazer a troca de marchas. Esse sistema de painel, de console totalmente diferenciado, com ar digital, com zonas diferentes aí, tanto para o motorista quanto para o passageiro, quanto para banco traseiro também, com saída de ar na parte traseira. Ela tem esse console que tem essa abertura diferente. Estou fazendo um movimento aí para você ver. Ela tem essa abertura da primeira parte, então você transforma, no momento que você está parado para alguma atividade, você transforma num apoio de braço que cabe, é quase uma mesa, né? Depois, quando você fecha o primeiro estágio, você tem então acesso a alavanca aí, que seria a alavanca do câmbio, para dirigibilidade aí das marchas, né, no câmbio automático. Você tem o segundo movimento, que você abre ele na parte traseira, e você tem então esse espaço todo. Olha o tamanho desse espaço, desse porta-trecos, né? Muitos trecos, diga-se de passagem, com esse porta-copo para o banco traseiro, e o espaço que a cabine revela aqui é fantástico. Ele tem airbags. Dentro desse sistema, deixa eu falar um pouquinho de multimídia. Nós temos 14 alto-falantes de som premium. Então, claro que a gente está falando de uma capacidade, uma robustez de áudio fantástica. E a grande diferença, eu vou fechar a porta aqui um pouquinho, para você verificar aqui comigo esse espaço. Ele tem um espaço de vidro, olha só a dimensão que tem aqui. Então isso dá uma visibilidade, diferente das janelas fechadas. Você tem uma visibilidade, um campo de visão muito mais amplo, muito mais aberto. Então é super bacana para você dirigir e enxergar todo esse espaço, toda essa condição. Diferencial, ela não é tão alta assim, ela tem o console aqui, tem a saída, tem o estribo na parte externa, e ela tem essa parte também aqui que é para pisada, tá? E tem a alça aqui para poder fazer o apoio para poder entrar e sair do veículo. Isso, uma pessoa de menor porte, uma pessoa mais baixa, ela vai fazer essa entrada e essa saída com tranquilidade. Tem regulagem de altura tanto no banco elétrico aqui, tanto na altura, quanto na posição para frente, para trás, quanto encosto. Enfim, ela tem todos os controles aqui para poder fazer com que a melhor adaptação do banco seja colocado. E o espaço do banco traseiro, deixa eu mostrar um pouquinho lá atrás para você entender. Ele também foi projetado. Isso tem muito parecido com um carro pequeno. Vem aqui com a câmera, dá uma olhada. Olha o espaço que tem aqui na parte de trás. Então a gente tem um carro que ele tem toda essa dimensão, toda essa condição de espaço, uma caçamba gigante com sistema de trava elétrica. E aí eu vou falar um pouquinho dos opcionais que tem nesse veículo, e você vai ver quanta tecnologia embarcada existe para poder trazer esse conforto de dirigibilidade. Por que a gente está falando disso então? É propaganda do carro? Não. O que eu estou fazendo é mostrando, escolhi um modelo aleatoriamente, mas escolhi um modelo para mostrar o quanto existe de tecnologia desenvolvida, embarcada nesses veículos para trazer conforto. Isso não era comum no universo das picapes até pouco tempo atrás. Lembra que eu fiz uma matéria? Eu vou deixar o link em algum lugar para quem está assistindo no YouTube. Existe um programa que eu fiz mostrando uma mesma linha Ford, mais antiga, década de 70, e finalmente foi feita toda uma restauração, foi feita uma adaptação para câmbio, inclusive, para troca de marchas diferenciada, com mais qualidade, enfim, ar-condicionado, todos os confortos daquela época. Nem se comparava uma realidade como essa, porque parece muito com um carro pequeno, um carro de alto padrão de conforto. E é disso que a gente está falando nessa matéria. Tanto os elementos que tem a ver com essa coisa do espaço, da caçamba, de você poder levar carga, de você poder ter tudo isso numa dimensão fantástica, com um alto padrão de conforto e tecnologia para a dirigibilidade, a ponto de uma pessoa menor, eu estou falando aí talvez
talvez de uma pessoa mais velha, talvez de mulher que tem menos força física, talvez para um movimento de repente dentro de uma caminhonete, é totalmente possível fazer inclusive para uso urbano. E as picapes, elas deixaram de ser veículos só para terra, só para estrada de chão, só para fazer um esforço maior. Elas são, embora 4x4 com suspensões adaptativas, daqui a pouco no segundo bloco eu vou falar de tudo isso, também são carros que estão preparados para uso urbano, porque a gente usa no asfalto, uso semi-urbano, urbano mais rodovia, porque a gente está numa localidade, numa cidade, quase a maioria das cidades do Brasil são assim, né? Cortadas por rodovias, e a gente está numa das mais importantes rodovias do Brasil, a Transamazônica, que sai da nossa região aqui no estado da Paraíba, nasce aqui e vai terminar lá no Amazonas, então é super importante a BR-230, e aí muitas pessoas fazem viagem constantemente para pequenas distâncias aí, municípios vizinhos dentro do estado e também outros estados, porque a gente está cercado de estados importantes aqui e existe muita circulação. Então um carro maior com esse porte é super importante. Finalmente nós temos o uso da duna, quem gosta de fazer uma trilha, quem gosta de subir uma duna, é possível com um carro desse sim, a gente vê imagens aí que ficam famosas no Brasil inteiro devido ao grande torque e capacidade da linha Ford. E finalmente o uso de areia moderada. O que é isso? Às vezes a pessoa quer um carro como esse para uso urbano, porque precisa do espaço da caçamba, mas ela quer pegar a família final de semana e comer um peixe ali do lado, e ela vai simplesmente com o seu carro, entra na duna, o 4x4 acionado automaticamente, então você faz o uso nessas regiões, volta para o contexto urbano e o carro está pronto novamente. Essa tecnologia que traz essa imparcialidade com relação à preferência, faz com que o carro tenha finalmente um atendimento diferenciado. Tá gostando da matéria? Vamos para os nossos comerciais e a gente volta no segundo bloco falando de tudo que tem num carro como esse, para você começar a entender como é vantagem parar às vezes para pensar se não é o caso de ter uma picape e não, na verdade, um carro fechado como a maioria das pessoas prefere. Vamos lá! Olha que loucura que tá isso aqui, a gente acabou de chegar, olha a quantidade que tem de radiador com preço bom, não é isso, Thiago? Correto, e essa semana chegou radiadores da marca IRB de motor Palio Fire e de Corsa com ar. O Palio Fire por apenas R$200 e o de Corsa por R$250 com ar. Seu carro precisa e tem que estar em dia. Lugar de comprar peça de qualidade é no Baratão das Peças. Vamos dar endereço? Rua Maciel Pinheiro, 319 Varadouro. Vem pra cá, isso aí. Voltamos e a pergunta é, você prefere SUV ou você prefere picape? Muita gente tem um pouco de dúvida quando fala disso, porque entende que, não, eu gosto mais do SUV, do carro fechado, porque ele é mais confortável para o uso das bagagens, aquilo que eu preciso levar no meu dia a dia. Só que quando a gente fala das picapes, a gente está falando de autodesenvolvimento de tecnologia, e isso que a gente está falando na matéria de hoje, mas eu quero falar um pouquinho da tecnologia embarcada nesse carro, o que a gente encontra, e a matéria de hoje é para falar sobre o que aconteceu com as picapes, que trouxe esse alto padrão de tecnologia e conforto, tanto segurança quanto conforto, para a nossa realidade do dia a dia. Olha só o que tem nessa caminhonete, nessa F-150 Black. Imagina que você dirige e você faz a memorização da sua forma de dirigir o espaço do seu banco. Você seleciona a memória. Imediatamente a sua esposa, o filho, alguma outra pessoa dirige também a picape. Quando a pessoa ela chega na caminhonete, ela aperta o comando e imediatamente o banco vai para a posição de ajuste exatamente como estava antes. Você tem um cockpit com alto poder de dirigibilidade, com alto conforto e ao mesmo tempo adaptado a cada realidade, a cada porte. Então é super bacana poder entender isso, porque antigamente só carros pequenos é que tinham esse tipo de situação e carros de alto luxo, carros da linha Premium. Veja só, por que a gente escolheu, a Ford escolheu a F-150? Porque é a picape mais vendida nos Estados Unidos há 50 anos esse carro. Hoje, inclusive, a categoria da habilitação é vendida como carro de passeio, ou seja, não tem que ter habilitação especial para dirigir uma caminhonete. Com uma habilitação categoria B, já é possível dirigir um carro desse na América. E justamente porque ele tem esse comportamento de dirigibilidade que se parece com um carro pequeno. Então essa é a grande assinatura e é exatamente disso que a gente está falando na matéria de hoje. Vem aqui com a câmera para a gente poder entender. Imagina que você tem um reboque e você tem aqui o sistema que você aperta o botão, ele detecta o reboque. Ó, ele está dizendo, há um reboque conectado? Claro que você já previamente cadastrou. Você diz que sim. A partir do momento que você faz isso, imediatamente ele vai fazer o uso desse sistema de câmera.
Você imagina o seguinte, você engata ré no carro, então aperta aqui, olha aqui que bacana. Você aperta, engata ré no carro, faz o movimento com a ré e você só vai acelerar e frear. Mas basicamente por aqui você vai fazer a manobra para a direita e para a esquerda. Por que isso é importante? Porque quando você está manobrando um reboque, se você nunca dirigiu um carro com reboque e foi dar uma ré, talvez você entenda isso com alguma dificuldade. Mas perceba o seguinte, quando você vai dar ré com um carro e ele tem reboque, se você manobrar ele para a sua direita, o carro vai jogar a traseira, o carro vai fazer esse sentido. Imediatamente o reboque vai fazer o sentido contrário, vai fazer um L. Então, fazer a manobra é bem complicado para quem não tem o hábito. Eu, uma época da minha vida, eu dirigi bastante com reboque traseiro, carregando outro tipo de carga que eu precisava naquela ocasião, outro tipo de equipamento, e eu precisava fazer essa manobra. Depois você se acostuma, mas é mais complicado, uma vaga estreita. Aqui você simplesmente vem fazendo movimento para a direita e para a esquerda, e o carro vai dando ré e posiciona o reboque imediatamente no espaço da vaga. Estou falando que há alto poder de conforto e tecnologia para quem está dirigindo. Só para você ter uma ideia, dá uma olhada aqui, vem cá, mostra um negócio aqui, ó. Tá vendo o que é isso aqui? Isso aqui é um microfone para o uso do Bluetooth. Imagina que você está aqui e recebe uma chamada no celular. Você aqui no volante, você dá o ok do atendimento e conversa nessa posição. Olha a distância. Por que isso é bacana? Porque você está fazendo uso de um espaço individualizado. Inclusive o som tem 14 alto-falantes aqui dentro. Tem um som que vem do espaço aqui atrás dos ouvidos. Mais pessoas no espaço aqui do cockpit da cabine não vão se importunar com o som. Você está aqui conversando como se fosse o celular no ouvido. Você está individualmente aqui falando, respondendo sua ligação sem incomodar o resto das pessoas que está aqui dentro. Não é diferenciado? Tem aqui um sistema de, você tá vendo as imagens aí que eu coloquei rapidinho, porque tá de dia, não dá para ver muito bem, mas fica alocado no vidro, em 3D lá ficam as aferições de velocidade, de combustível, enfim, você não precisa nem tirar os olhos da parte da visão aqui do painel TFT para poder enxergar durante a noite. Se você está dirigindo, por exemplo, você enxerga plenamente no espaço do para-brisa sem precisar fazer essa troca. Todos esses confortos, fora o espaço aqui da cabine, o desenvolvimento de tecnologia que foi criado para gerar conforto e a sensação de dirigibilidade. Dá uma olhada aqui, ó. Isso é um painel é uma conexão de 12 volts e aqui uma conexão 110 para ligar seu notebook, ligar seu equipamento, poder trabalhar e transforma isso aqui numa mesa para poder fazer uso de um equipamento. O uso das picapes, ele criou essa robustez. Estamos falando de um design diferenciado, vem linhas novas por aí, mas eu quero terminar a matéria de hoje. Deixa eu descer aqui, deixa eu desligar. Quero terminar a matéria de hoje mostrando uma coisa interessante que eu vou fazer a exibição disso para vocês. Vem aqui comigo. Dá uma olhada nessa picape. Essa é uma Ford Maverick Hybrid 2026, olha só essa picape diferenciada. Não vou nem mostrar muito porque eu vou dirigir, vou para a estrada com ela e a gente vai mostrar um pouquinho de como é que é essa funcionalidade. É a primeira picape híbrida 4x4 no Brasil, em solo brasileiro. Então a gente está falando de diferencial, compacta, confortável, linda na parte interna, mas não vou mostrar hoje, vou deixar para um outro dia para a gente mostrar, porque eu vou fazer gravação disso ainda. Gostou do conteúdo? A gente trouxe o melhor da informação, mostrando duas coisas importantes. O que era o tônus da matéria de hoje? Primeiro que as pessoas elas estão começando a deixar, como é o caso dos americanos, eu estou trazendo justamente essa realidade falando da F-150, estão deixando de fazer uso das picapes só dentro da necessidade de caçamba e transporte de carga. As pessoas estão usando como veículo do dia a dia e hoje isso está acontecendo em larga escala no Brasil também. Mas fica a pergunta para muita gente que tem dúvida: poxa, mas eu vou comprar uma picape, acho linda, mas é um carro grande, é um carro pesado? Não é mais. É um carro que não tem o mesmo conforto de um carro compacto? Não é mais. Exatamente disso que a gente está falando. É um carro que a dirigibilidade dele é só para uma pessoa grande, uma pessoa forte que tem a condição de dirigir? Não. Hoje tem todo o conforto para você dirigir como se fosse um carro compacto, inclusive para a família. Imagina lá a posição do banco com memória para várias pessoas da família dirigirem o mesmo carro. Olha que bacana. Ah, mas a categoria da habilitação nos Estados Unidos já é, e aqui no Brasil daqui a pouco se torna também, a F-150 é considerado carro de passeio para a categoria B. Então é totalmente possível uma pessoa com habilitação comum, a sua habilitação, você que está assistindo agora, pode dirigir um carro desse sem problema nenhum. Alto conforto, alta segurança, capacidade de carga, capacidade de torque, dirigibilidade, o controle de velocidade dele, feito lá com um sistema
sistema automático, né? Piloto automático, controle de frenagem, ele tem aí assistente de curvas, quando você vai fazer uma curva, mas aí será que a estabilidade, ele tem assistente eletrônico de curva, quer dizer, não tem desculpa, dá para você ter um carro desse sim, e é disso que a gente está falando na matéria de hoje. E quando a gente vem para cá, eu vou mostrar daqui a alguns dias, também a gente está falando da entrada no mundo dos elétricos. Tem um QR Code no canto da tela para você apontar a câmera do seu celular, ir lá para os nossos canais oficiais, assistir quantas vezes quiser, mandar esse link para alguém aí para poder conhecer tudo isso que a gente está mostrando. Não tem só a Ford, tem outras marcas também. A gente está fazendo uma matéria, eu escolhi a Ford para poder mostrar um pouquinho disso, porque é uma picape que tem essa característica de uso comum para tudo que é tipo de pessoas aí em outros países do mundo e América onde ela nasceu. Mas é a realidade brasileira também, independente da marca que você escolher, as picapes estão tomando conta do nosso universo, e aqui na Paraíba não é diferente, até porque temos asfalto, temos duna, temos muita areia, temos o off-road nos interiores, no sertão, enfim, tem tanta coisa boa pra gente aproveitar, e as picapes são aliadas em tudo isso. Car Shop TV traz sempre o melhor do segmento automotivo, você já sabe, todo sábado a gente está aqui a partir das 8h10 da manhã, com reprise aos domingos a partir das 9 horas. Fica com a gente ao longo da semana também nas nossas redes sociais, deixa o seu recado, vai ser um prazer te responder. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, por estar junto com a gente mais uma vez. Semana que vem tem mais, quem sabe eu já venho mostrando um pouquinho disso aqui para você. Vamos junto!